A graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos, que bom estar aqui, que bom estarmos juntos. Depois, eu não me lembro a última vez que eu estive em Calmon, Viana, faz um tempinho, mas é bom retornar aqui e ver amigos, né? Hoje culto do amigo, né? Que bom, sugestivo esse título, pastor. Irmãos, para quem não me conhece, sou Rafael, marido da Paulinha, pai do Davi e do Daniel, que estavam correndo aí no meio. Peço desculpas, irmãos, ficam muito empolgados, uma igreja tão bonita assim. Irmãos, nós congregamos aqui muitos anos e amamos demais esta igreja, nós amamos demais vocês. Em 2015 o Dani nasceu e ele foi apresentado aqui, né? Antes disso, eu e Paulinha servimos aqui nessa igreja, e eu fico juntamente com Claude, Adri, que são queridos irmãos, amados, abençoados, e tivemos a oportunidade de ministrar para os jovens, tivemos a oportunidade de estar em comunhão verdadeira com vários irmãos. Então, todas as vezes que nós retornamos aqui, a gente se sente em casa e a gente se sente muito acolhido por vocês. Em 2019 nós nos mudamos para Piracicaba, e hoje ali nós congregamos na igreja metodista, na igreja do Matão, que é um bairro ali da cidade de Piracicaba. Eu faço parte do grupo pastoral, então iniciei no ministério pastoral já faz 2 anos, e é uma alegria servir ao Senhor nessa área tão desafiadora, servir, me doar pelas pessoas, e continuo atuando na área missionária. Atualmente eu e Paulinha somos missionários da CEPAL. Temos desenvolvido um trabalho no Brasil de assessoramento de agências missionárias, igrejas, na área de técnica, gerencial, planejamento, principalmente levantamento de recursos, que é importante para o trabalho missionário, queridos. Tudo isso fruto de uma viagem missionária que fizemos para Moçambique em 2014, que mudou a nossa trajetória, e nós louvamos a Deus. Nós temos aprendido muito. Deus tem nos dado oportunidade, seja por meio da igreja, seja por meio da família. Ser pai, ser mãe não é fácil, mas como nós aprendemos. A nossa primeira igreja, a nossa igrejinha, né? Lá em Piracicaba é a nossa casa, e ali nós cultuamos a Deus e ministramos sobre a vida dos nossos filhos. Irmãos, que nesta noite, você que entrou aqui, você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus já está falando. Você crê que Deus está falando ao seu coração por meio desses louvores abençoados, por meio desses testemunhos? E neste momento, eu creio que o Senhor continuará ministrando por meio da sua palavra. O título da mensagem que eu queria ministrar essa noite é Aproximando-se de Jesus. E o assunto que eu queria abordar é sobre salvação. Hoje é um culto de missões, é um culto onde amigos trouxeram outros amigos para ouvir sobre a palavra de Deus. E eu queria dizer, Senhor, nesta noite, que nós precisamos tomar a iniciativa de nos aproximarmos de Jesus. Você crê nisso? Pois Ele deu o primeiro passo, Jesus deu o primeiro passo, quando Ele abriu mão da sua glória, como diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5, tornando-se homem, se humilhando e morrendo na cruz, por mim e por você, por nossos pecados. As pessoas precisam, queridos, decidir aproximar-se de Jesus com fé e com humildade, né? E ter as suas vidas completamente transformadas. Para basear esta mensagem, nós vamos analisar, e eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Vamos aprender sobre a vida de um homem que, com a ajuda de seus amigos, ele conseguiu estar perto de Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, vamos ler do 1 ao 12. Diz a palavra do Senhor: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto
de não haver nem mesmo lugar junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você pode fechar mais uma vez seus olhos. Meu Pai amado, obrigado pela sua presença, obrigado por esta, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor prepara para que nós ouçamos as coisas. Senhor, nós clamamos para que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Tira, Senhor, agora toda distração, toda inquietação, toda ansiedade, ó Pai, que possamos colocar diante de Deus, e no tempo que temos, ó Pai, possa ser precioso nessa noite. Pai, toda ação que não venha do Teu Santo Espírito para tirar a nossa atenção, nós queremos repreender no nome de Jesus. Pai, que o nosso coração seja neste momento terra boa, onde cai a semente do Senhor, e essa semente dê fruto, Senhor. Em nome de Jesus, que a honra e a glória seja sempre dada ao nosso Deus. Amém. Queridos, interessante essa história registrada aqui no livro de Marcos. Aliás, interessante o Evangelho de Marcos, porque a linguagem apresentada por Marcos, ela é muito breve. Marcos escreve aos gentios, aos não-judeus. A linguagem é muito simples e é muito dinâmica. Para você ter uma ideia, Marcos não tem um relato nem do nascimento de Jesus. Ele é um relato contínuo, é um conjunto de relatos sobre a vida de Jesus, e é recomendável para quem quiser fazer uma leitura dinâmica ali sobre a trajetória de Cristo. Você fica até cansado às vezes de ler Marcos, que Jesus saiu daqui, foi ali e foi, e Jesus pregou, e Jesus curou. Nossa, fica até ofegante de tantas coisas. É um estilo de Marcos, ouvindo de Pedro. Muito simples esse evangelho, e a narrativa destaca pontos interessantes sobre milagres de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, sobre a autoridade de Jesus sobre demônios, sobre as doenças. Dá ênfase no que Jesus fez, mais nos milagres e menos nas parábolas. Essa é a natureza do evangelho de Marcos. E nós vemos aqui no versículo 1 dizendo: olha, poucos dias depois, e ele começa relatando, mas o que Jesus fez antes disso? Jesus curou pessoas, Jesus é batizado, tem que estar no deserto, Jesus chama os seus discípulos, Jesus cura, Jesus expulsa demônios, várias coisas. E Jesus tem ali, a fama de Jesus percorre aquele lugar, Jesus fica conhecido. Por isso que quando o texto fala que Jesus vai para a casa dele, as pessoas sabem disso. Ali todo mundo procura Jesus. E ao invés, diferente das casas de hoje, casas um pouco maiores, as casas naquele tempo eram casas menores, então enchia facilmente, E a gente vê, queridos, que no verso 3, que vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando
né, um paralítico, 4 homens carregando um homem doente, e eles não puderam levar até Jesus, por conta daquela multidão, por conta do espaço que estava muito cheio. Uma coisa que vem ao meu coração como é bom nós termos amigos. Aquele doente, aquele paralítico, contava com 4 amigos, e essa amizade o permitiu com que ele pudesse estar na presença transformadora de Jesus. Um comentário: não queira caminhar sozinho não, né? Às vezes a gente não tem o MEI, microempreendedor individual. Parece que tem gente que quer fazer o MEI no evangelho, microevangelizador individual, não quer conversar com ninguém, não quer ter o apoio de ninguém, não quer orar junto, não quer vir à igreja, não quer cultuar junto. Meu irmão, não caminhe sozinho, cerque-se de amigos, cerque-se de irmãos, pessoas que o amam e que o permitirão ser usados por Deus para edificar a sua vida. Na hora da dificuldade, nós precisamos recorrer aos irmãos. No momento da angústia, nós podemos orar juntos. A palavra de Deus diz que melhor é que serem 2 do que 1. Não ande sozinho, ande com bons amigos, né? Mas esses amigos eram leais, esses amigos estavam interessados e viram naquela possibilidade uma oportunidade única daquele paralítico, daquele doente ser transformado. E eu queria três lições. Eu queria compartilhar sobre este texto nessa noite, sobre este homem especial que se aproximou de Jesus. A primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, meus irmãos, é que nós precisamos vencer obstáculos para nos aproximarmos de Jesus. A casa estava cheia, não tinha mais lugar de doente, fica em casa, vai para o hospital. Não, aquele homem superou obstáculos para estar diante do Cristo, aquele a qual tinha o poder de Deus para curar pecados. Ele chamou outros 4 corajosos amigos. E aliás, queridos, quando é do nosso interesse, nós fazemos. Não é verdade? Quando é aquilo que nós queremos, quando é aquilo que nós almejamos, nós superamos qualquer obstáculo. E aquele homem queria estar na presença de Jesus. Já tinha chegado aos ouvidos dele que Jesus havia curado pessoas, que Jesus havia libertado pessoas. Ele desejava estar na presença de Jesus, e ele venceu todos os obstáculos. Nós precisamos desejar estar na presença do Senhor. Nós precisamos nos interessar por estar na presença de Jesus. Tem gente que gosta muito de futebol, não é? Hoje teve jogo do Palmeiras, tinha gente lá no estádio, né? Tem gente que se interessa pelo time e vai. Lá na minha cidade tem um time que chama 15 de Piracicaba. Quando tem jogo lá, vocês precisam ver, tem até hino com sotaque ainda do time da cidade, irmãos. Quando é do nosso interesse, a gente vai buscar, a gente supera obstáculos. Mas parece, queridos, que ocorre que muitas das vezes nós perdemos a visão, nós perdemos o amor, o interesse por Jesus. Nós caímos num conformismo, nós deixamos de mudar, desejar, transformar o mundo e passamos a nos conformar com o mundo. E as coisas parecem ser tão difíceis. Não, ir na igreja, meu Deus do céu, não. Não tem estacionamento. No horário não é legal. Não, tantas e tantas coisas. Quando nós hoje temos facilidades imensas, nós temos uma igreja abençoada, maravilhosa. Nós temos uma liberdade no Brasil que em muitos países não há. E a gente deixa de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus com todo o nosso coração. Por quê? Porque parece que a gente perdeu o interesse, queridos. Não faça isso, não perca o primeiro amor, como a palavra de Deus registra em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Olha, vocês deixaram o primeiro amor. Permita nesta noite que Deus restaure o seu amor, restaure o seu interesse, o seu desejo de estar na presença dEle, custe o que custar. Eu conheci um amigo, ele mora no Egito, e foi impressionante o relato que ele me deu. Ele, para ser um cristão, há 2 alternativas:
ou ele é morto, ou a família paga pesados impostos para que eles sejam cristãos. E a família decidiu pagar pesados impostos, correr riscos, para que ele pudesse louvar a Deus, estar na igreja. E não é uma igreja como essa não, é uma igreja onde é uma caverna. E muitas vezes nós não valorizamos a liberdade que temos de estar na presença de Jesus. Você se alegra por estar na presença de Jesus? Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele ouve a sua oração? A presença dEle é transformadora, e que nós não sairemos nesta noite da mesma forma que entramos. Valorize estar na presença de Jesus, queridos. Tem culto, eu vou. Tem escola bíblica, eu vou. Tem culto de oração, eu vou. Tem célula, tem grupo, eu vou. Porque eu desejo. Aquele homem era paralítico, doente, mas ele desejava estar na presença de Deus, e Deus o recompensou. Eu preciso ter sede por Jesus. Nada neste mundo, absolutamente nada neste mundo, vai saciar a sua sede por Deus. Você pode projetar isso, um relacionamento, sua carreira, com o uso de substâncias ilícitas, mas nada vai saciar, tudo isso vai voltar. Eu creio, queridos, o que diz na palavra de Deus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, João 4,13. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A sede do seu coração, a sede da sua vida é por Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele pode transformar a sua vida. Supere os obstáculos. Mas quais obstáculos? Às vezes o desânimo, frieza espiritual, preguiça, né? A nossa hoje conjuntura está tão fácil hoje, está tão ao alcance de um dedo hoje. A conveniência. Às vezes eu sirvo a Deus porque é conveniente para mim, porque eu creio que Deus pode me dar coisas. Supere este obstáculo, querido, porque você precisa servir a Deus por quem Ele é, e viver aquela palavra de Abacuque 3,17. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na oliveira, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A minha esperança está em Deus, e eu sirvo a Deus, eu me aproximo a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer, me proporcionar. Nós precisamos esperar isso. É o que muito tem se pregado hoje. Olha, venha que você vai ser abençoado, venha para Jesus, porque parece uma troca, parece telecena, e vem, invista aqui, e você vai receber ali. Não, o Senhor quer o seu coração, quer a sua vida, e o que Ele pode nos dar transcende este mundo, vale muito mais, querido, a salvação. Queridos, às vezes você precisa superar uma barreira para se aproximar de Jesus, que é o sentimento de inadequação. Não, eu não mereço estar diante de Jesus, eu tenho tanto pecado, eu errei tanto, eu acho que Jesus não me aceita. Não, queridos, entenda, o Senhor não criou você para o pecado, o Senhor ama o pecador, o Senhor deseja que você não viva em pecado, o Senhor deseja que você viva uma vida de obediência, uma vida transformada. O Senhor diz: olha, filhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é poderoso para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se você hoje tem uma barreira, um obstáculo, eu não vou me aproximar de Jesus porque eu sou pecador, você está no lugar certo, na condição certa, porque Jesus pode perdoar os seus pecados nesta noite. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar o seu casamento, Ele pode transformar todo o teu ser. Você está no lugar certo. Você precisa abrir o seu coração. Deseja se aproximar-se de Jesus. Vence esses obstáculos. Segunda coisa que eu queria falar, que aconteceu com aquele homem: exercite a sua fé.
verso 5 diz que Jesus, vendo-lhes a fé, a fé daquele doente, a fé daqueles amigos. Queridos, a fé é um elemento explosivo no mundo espiritual. A fé é a firme confiança de algo no futuro, ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus e realmente acontecerá. Hebreus 11 nos fala que ora a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto desse versículo na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E neste mesmo capítulo ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, eu preciso me aproximar de Deus, como nós vimos aqui. Eu preciso me aproximar de Jesus, mas eu preciso também exercitar a minha fé quando me aproximo de Jesus. Isso se cumpriu ali, naquela ocasião, junto àqueles homens. Aqueles homens, eles creram na existência de Deus, ou seja, eles creram que Jesus era Deus, tinha poder para curar os pecados, e eles creram que ao se aproximar de Deus, ao crer que Jesus era Deus, eles seriam recompensados por esse exercício de fé, e assim eles fizeram. Eles colocaram toda a expectativa, toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus, e não foram decepcionados, queridos. Em 2019, eu já contei aqui para vocês, nós estávamos em casa, o Davizinho mamando com poucos meses, a minha mãe estava em casa, e do nada, o Davizinho tem um mal súbito, e Paulinha desesperada, pegando o bebê sem respirar, Paulinha enfermeira, nessa hora, não é enfermeira, é mãe, e aí Davi, e o Davi roxo, eu peguei o meu filho, e eu, o reflexo, comecei a executar alguns procedimentos de obstrução das vias respiratórias. Davi teve um travamento de mandíbula, quase arrancou meu dedo, bebê, e entre ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, ali nós começamos a clamar a Deus. Minha mãe foi para o quarto orando, porque ali, o caos instalado, nós tínhamos a certeza, a fé de que Deus estava conosco, mesmo naquela conjuntura, e começamos a clamar a Deus, e colocamos a nossa fé em Deus, e ali, Senhor, eu fiz algo que eu nunca imaginava, que era fazer uma reanimação cardiopulmonar no meu bebê, de 6 meses, no chão da sala. É uma coisa que nenhum pai deseja, e nós clamamos a Deus, e na hora ali, eu falando: Senhor me deu 2 filhos, eu creio que o Senhor é poderoso para restaurar a vida do Davi, e clamando a Deus, e o Senhor nos responde com poder, e o Davi dá um choro, e ele respira, e ele volta, e ali a gente glorifica a Deus. Nós precisamos ter fé. Ter fé em momentos favoráveis é fácil. Falar que você tem fé quando a conta no banco está cheia, né? Quando você é servidor público, federal, 11 anos, como eu fui, salário garantido, salário bom, e Deus te chama para uma caminhada totalmente diferente. É necessário nos aproximarmos de Jesus com fé. Eu gosto de Paulo quando ele diz: a igreja de Corinto, uma igreja estruturada, uma igreja geograficamente posicionada, uma igreja que tinha vários dons. Paulo fala para esses irmãos: olha, nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem duram apenas um momento, mas nós atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, pelo que caminhamos por fé e não por vista. E Deus nos convida nessa noite: venha, se aproxime de Jesus, mas esteja disposto a crer no sobrenatural, a crer na ação de Deus.
Ele é poderoso. Não há nada impossível para Jesus. Você crê? Exercite a sua fé como aqueles homens exercitaram. Clame a Deus: Senhor, me ajuda, eu não consigo. Tenha certeza de que Deus vai desenvolver, dar oportunidades para que você tenha a sua fé desenvolvida, para que você veja, presencie ocasiões do agir sobrenatural de Deus. Deus nos dá a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Você crê? Exercite a sua fé. Terceiro e último ponto que eu queria compartilhar nessa noite é que nós precisamos ser completamente transformados, libertos ao aproximarmos de Jesus. Verso 5 diz que Jesus disse àquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é redenção. Redenção é resgatar, é libertar da escravidão do pecado. Queridos, Jesus não perde tempo. Costumo dizer que ele vai direto ao assunto. Aquele homem era paralítico, não é? Nós enxergamos que talvez a prioridade de Jesus tivesse sido curar, mas Jesus tem uma visão, idade. Jesus tem uma visão do todo. Por isso que Ele perdoa primeiramente os pecados daquele homem. Essa é a razão, porque Jesus veio ao mundo para perdoar os meus pecados, o seu pecado, a dívida que nós tínhamos. Essa foi a razão, queridos. E por isso que a ordem de Jesus é essa: primeiro Ele perdoa os pecados, é apresentada desta maneira. E é interessante que Jesus tem poder para curar os pecados, sim, e de fato curou, multiplicou alimentos, transformou água em vinho, sim. Mas, queridos, o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, a mensagem transformadora, querido, esse deve ser o principal. Nós temos que priorizar o Evangelho, nós temos que olhar e colocar o Evangelho no centro da nossa vida, a boa notícia, as boas novas no centro da nossa vida, aos efeitos do Evangelho, e glória a Deus por isso. Mas o Evangelho, queridos, a nossa vida precisa ser edificada sobre o Evangelho, algo que aconteceu. O Evangelho é a boa nova acerca da vinda do reino de Deus, é a redenção, é a libertação por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E isso permitiu com que nós nos reconciliássemos com Deus. Sem o sacrifício de Jesus por nós não seria possível. Mas Ele se colocou, Ele disse: eu vou morrer por aquela pessoa, pelo João, pela Maria. Nós não merecemos isso, mas o Senhor, no seu grande amor, deu-nos o seu único Filho, para que toda pessoa que nele crer, que dele se aproximar, e se aproximar com fé, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida continua, não para quando você morre neste mundo. E você precisa nessa noite tomar uma decisão: se você vai ter uma eternidade com Cristo Jesus, ou se você vai deixar essa oportunidade passar. Quando eu tinha 6 anos aproximadamente, eu disse: Jesus, eu reconheço o seu sacrifício por mim, e eu quero na eternidade estar contigo. Nós oramos pelo Dani, não lembro, nós já estávamos, acho que foi no ano 2019, 2020, num culto em casa, a gente pregando o Evangelho para ele e cultuando em casa, e fizemos ali a pergunta: Dani, você já declarou que você é a sua vida do Senhor Jesus? Você desejaria entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E o Dani ali, olha, papai, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E amém, nós oramos por ele. Estamos aguardando ali o Davizinho, 3 anos. E também, queridos,
não percamos oportunidades de falar do Evangelho de Jesus Cristo, de levar as pessoas, de aproximar as pessoas de Jesus. Você não sabe o que vai acontecer. E me veio uma coisa à mente, quando eu era carteiro, eu fui carteiro em Ferraz de Vasconcelos, e eu tive a chance de falar do amor de Deus, do Evangelho para um porteiro, e ali falando, e eu saí um dia, uma tarde, eu falei, hoje eu vou fazer o apelo, eu vou perguntar se ele gostaria de receber Jesus no seu coração. E eu fui lá e eu orei, Senhor, não deixa ninguém passar aqui, atrapalhar a gente, né? Mas prepara um momento. E eu ali orando com ele, eu fiz a pergunta, ele diz, olha, eu quero aceitar, eu quero receber, eu quero ter a minha vida transformada por Jesus. E nós oramos por aquele porteiro ali. Imagina a cena, um carteiro ali com sua bolsa, orando, pondo a mão sobre a cabeça de um porteiro. Mas a salvação chegou naquele lugar, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nunca mais eu vi aquele homem, nunca mais. Você pode ter sido trazido por um amigo aqui nessa noite, e este amigo te ama muito e deseja que você ouça a mensagem do Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo aos Romanos fala, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? 1 Tessalonicenses 1:5 diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Deus deseja lhe usar desta maneira. Mas eu não sei falar. Mas nós vimos hoje o culto de missões. Deus é um Deus de missão. Deus nos chamou para que manifestemos o Evangelho onde estivermos, no teu trabalho principalmente. A igreja primitiva contou, o avanço do Evangelho contou por conta dos irmãos evangelistas, obreiros, voluntários, que entenderam, que foram alcançados pelo Evangelho e desejaram que outras e outras pessoas se aproximassem de Jesus. Deus deseja lhe usar, Deus lhe chama nessa noite. Não importa, mas eu não tenho sabedoria. Peça sabedoria. O que você precisa, o Senhor já entregou a você, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, para te dar graça, sabedoria, discernimento. O mundo precisa, queridos, ouvir do Evangelho. É o Evangelho que vai transformar. Não são filosofias, não são metodologias de política pública. Eu lembro uma ocasião, eu estava numa comunidade a umas 8 horas de São Luís do Maranhão. 12 horas, porque aquela comunidade estava a 4 horas de barco da sede do município. 4 horas de barco. E o que nós vimos ali, queridos, imagina, a 4 horas acontece um crime ali, a autoridade nem chega, já está resolvido. Alguns projetos sociais ali, raríssimos. Mas nós vimos na vida de pessoas algo muito interessante. O que fazia com que aquele homem que bebia, que batia na esposa, não beber mais, ter a sua família restaurada, não era outro elemento senão o Evangelho. O que fazia com que uma comunidade tivesse índices ali decrescentes de violência familiar, violência com a criança, queridos, o que mudava a vida daquelas pessoas era o Evangelho, era a palavra de Deus chegando naquele lugar, a luz de Cristo chegando. E onde a luz chega, as trevas vão embora. Nós precisamos ter esse senso de urgência, não perder oportunidades de sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas, de aproximarmos pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Um exercício de fé, e principalmente baseado não na minha sabedoria,
não na sabedoria de homens, mas baseado na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Encerrando, queridos, o mundo precisa de Deus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Nós vivemos hoje reflexos severos, por exemplo, de um período de pandemia. Nós vivemos hoje incertezas imensas no aspecto econômico, políticas internacionais. Você vê aí direto, se ligar nos maiores portais de notícia. O que salva não são boas ações. O que salva, o que liberta as pessoas oprimidas não são soluções de palavras humanas, mas a manifestação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por meio de boas ações, por meio do socorro das crianças, manifestando o Evangelho. Olha, Jesus chegou aqui, logo as vidas são transformadas, as crianças são cuidadas, há desenvolvimento, mas primeiro porque chegou o Evangelho de Jesus Cristo, como nós ouvimos aqui na comunidade ali de Nova Poá. Quando Jesus chega, as vidas são transformadas. Quando nós aproximamos as crianças de Jesus, a vida delas são transformadas. Não percamos tempo, é urgente. Para aqueles que têm fome, Jesus Cristo é o pão da vida. Para aqueles que têm sede, Ele é a água da vida. Para aqueles que estão no escuro, Jesus é a luz do mundo. Para aqueles que estão sem direção, Jesus Cristo é o caminho. Para aqueles que estão vivendo em mentira, Jesus Cristo é a verdade. Para aqueles que estão morrendo, Jesus é a vida, Ele é o autor da vida. Para aqueles que estão aprisionadas, Jesus pode libertar. Nessa noite, Ele é poderoso. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Glória a Deus. Queridos, aproximemos de Jesus. Se você nessa noite entrou aqui distante, essa é uma razão porque você está aqui. O Senhor deseja que você se aproxime, tenha a sua vida transformada, a sua saúde transformada, a sua família transformada, a sua fé fortalecida. Agora, se você entrou aqui, nenhum momento da sua vida você entregou a sua vida ao Senhor, confessou Jesus Cristo: olha, eu sou pecador, eu preciso desta nova vida, eu preciso de Jesus. Essa é uma noite de uma decisão mais importante da sua vida, mais do que sua profissão, mais do que decisão financeira. Esse é o momento, queridos. E eu encerro com a leitura de Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aproxime-se de Jesus, esteja com Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, porque eu tenho certeza Deus falou aos nossos corações nessa noite. Tire um tempo para falar com o Senhor, para pedir perdão, caso você não tenha, por opção, por decisão, se afastou um pouco. O amor de Deus por nós é imenso, nada nos separa do amor de Deus. Paulo fala: olha, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nessa noite, o Senhor, se você amar, o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados. Aproxime-se de Deus. Se você nessa noite entrou aqui e ouvindo esta palavra, olha, eu desejo entregar minha vida ao Senhor Jesus. Esse é o momento também de você fazer isso, de orar comigo neste momento e de permitir que a sua vida seja mudada, restaurada, e aí você tem a vida verdadeira. Você acha que você vive a vida verdadeira com Cristo Jesus? Isso é vida em abundância. Nesta noite o Senhor tem um encontro conosco. Agora, pode ser que o Senhor falou com você a respeito da fé. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada. Convite para qualquer cristão, não é uma caminhada baseada
em certezas, em garantias, a não ser a palavra de Deus, a não ser as promessas do Senhor. Se você está caminhando nessa certeza, você não será decepcionado. O Senhor deseja transformar as nossas vidas. Oremos. Meu Pai, obrigado por este encontro, obrigado por esta palavra. Aquele paralítico, Senhor, aquele homem enfermo, teve a sua vida transformada, e transformado, Pai, não apenas fisicamente, mas o seu coração transformado, a sua vida restaurada. Ele teve um encontro com Jesus Cristo, e isso foi, ó Pai, isso mudou o curso da sua vida. Se outrora ele estava enfermo, desamparado, sem ó Deus, uma certeza financeira, social, quando ele encontra com Jesus por meio dos seus amigos, ele tem a sua vida, ó Pai, ali modificada, restaurada, profundamente, ó Pai, transformada. Nós agradecemos, Senhor, porque nesta noite este mesmo Jesus está entre nós, este Jesus que é vivo, que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está entre nós e deseja nesta noite com que pessoas se aproximem dEle, humildemente, com seus corações quebrantados, confessando seus pecados, e sejam recebidos por esse Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Jesus, nesta noite, pode ter pessoas aqui que, ó Pai, nunca confessaram seus pecados diante de Jesus, mas que ao ouvirem a palavra de Deus, sentirem em seu coração em dizer: eu peço perdão pelos meus pecados, Jesus perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Oh Senhor, receba essas pessoas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite possa haver salvação, celebração, alegria, porque pessoas estão abrindo o seu coração, se humilhando diante da presença desse Deus de amor. Mas também, Senhor, abençoa a tua igreja, renova a fé da tua igreja, renova a força da tua igreja, Pai, para que possa caminhar, não olhando para as dificuldades, para as adversidades, mas olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, onde a nossa fé começa, onde a nossa fé é concluída. Senhor, nos ajuda, ó Pai, mesmo diante de conjunturas tão desafiadoras, onde o adversário se levanta para nos afrontar, as dificuldades da vida, Senhor, nos oprimem, mas que em cada momento, que em cada dia nós possamos exercitar a nossa fé, crer que Deus é fiel, que é poderoso, que nenhuma de suas promessas, Senhor, elas deixam de ser cumpridas. Nos ajuda, Pai, renova a nossa fé nesta noite, e que possamos viver todos os dias esta boa notícia, essa boa nova, o evangelho transformador, que eu possa ler a sua palavra, conhecer mais sobre Jesus Cristo, me preparar mais, para que, como aqueles homens, Senhor, aqueles amigos, levarem outros tantos, amigos do trabalho, amigos da faculdade, para que eles conheçam a Jesus Cristo, para que a vida deles sejam transformadas por Jesus Cristo, Pai. Tira de nós toda a vergonha, ó Pai, todo sentimento de inadequação. Cura os nossos corações nessa noite. Que durante essa semana o Senhor nos dê a oportunidade de exercitarmos a nossa fé e de pregarmos o Evangelho onde formos. Louvado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Louve ao Senhor com a sua palma. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus.